Agora vem cá, algumas crianças parecem ser mais desajeitadas ou estabanadas que outras. Elas ficam até tristes por não conseguirem acompanhar os colegas nas brincadeiras motoras e muitas vezes são alvo até de comentários devido à letra feia, caderno bagunçado, cabelo mal penteado e roupas desalinhadas. Estamos falando do transtorno do desenvolvimento da coordenação. Aqui no estúdio hoje a gente recebe o Fabrício. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Fabrício, agora o seu currículo é extenso. Vou pedir para você falar para os nossos telespectadores aqui, porque é um currículo. Fala lá para nós. Eu sou professor de Educação Física, tenho mestrado e doutorado na área, mas vim falar aqui sobre TDC, né? Numa perspectiva do neuropsicopedagogo, né? Porque hoje, quando a gente fala de olhar na criança, a gente precisa entender como que funciona esse sistema nervoso da criança, entender as questões cognitivo-comportamentais dessa criança e, como você bem disse aqui, precisa entender o impacto disso sobre o olhar das teorias da aprendizagem. Porque quer ou quer não, qualquer coisa acaba afetando o desempenho acadêmico dessa criança, né? Com certeza. Essa questão, por exemplo, muitas pessoas falam que a criança é preguiçosa, a criança é desajeitada. Não é só isso, né, Fabrício? Sim. Como a gente fala, o transtorno de desenvolvimento da coordenação, por exemplo, ele atinge 5 a 6% das crianças em idade escolar. Quando a gente fala de transtorno, é um transtorno de neurodesenvolvimento. Alguns, o pessoal de casa, com certeza conhece mais, como, por exemplo, o autismo, o TDAH. Então, essa criança com TDC, né, o transtorno de desenvolvimento da coordenação, muitas vezes é confundida com TDAH, porque ela acaba sendo desajeitada, ela acaba tendo uma letra feia e, por exemplo, na escola, né, um sinal clássico, é aquele aluninho que sempre o caderno, o lápis, a borracha vão cair mais no chão do que os outros. Com certeza, no teu tempo de escola, você lembra de algum aluno seu, né, de algum coleguinha seu, que o lápis, a borracha caiu mais, ou aquela criança que ficava o tempo todo se balançando na cadeira, porque não conseguia controlar o corpo. E muitas vezes ele é diagnosticado falsamente como TDAH. E, na verdade, ele é TDC, Transtorno de Desenvolvimento da Coordenação. E ele não recebe o tratamento que ele deveria receber. Agora, vamos dizer, né, uma confusão danada, TDAH, TDC, isso. E como é que os pais vão encaminhar, assim? Porque, por exemplo, o diagnóstico, ele é muito difícil. Como é que funciona a parte do diagnóstico, Fabrício? Então, na verdade, o diagnóstico de TDC, ele parte de uma avaliação, né, de um instrumento de triagem. Então, por isso a importância de um profissional na escola que tenha esse olhar como o neuropsicopedagogo tenha, já para fazer essa triagem do desenvolvimento motor, junto com a triagem que é feita pelos pais, porque como ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, ele já aparece nos estágios iniciais. Só que você não vai fechar o diagnóstico com 2, 3, 4 anos. Você vai acendendo um alarme, né? Um sinal de alerta, né? Uma luzinha de alerta, e aí depois, com o tempo, você vai realmente comprovando se é realmente um transtorno. Então, por isso a importância da triagem. E depois, avaliações especializadas, né? Profissionais que estudam sobre isso Então, por exemplo, a gente tem um neuropsicopedagogo, a gente tem um fisioterapeuta e o profissional de educação física. São os 3 profissionais hoje mais competentes para se identificar sobre o TDC. Tá? Que é o transtorno de desenvolvimento da coordenação. E aí, a partir de uma triagem, a partir de uma avaliação, e aí se encaminha para o médico, né? Porque o diagnóstico, como todo transtorno de neurodesenvolvimento, ele é multidisciplinar, então ele precisa passar pelo médico, ele precisa se exclui também outros transtornos, ou seja, não é uma coisa simples, mas também não é complexa, tá? O que acontece que as pessoas confundem muito com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é porque o transtorno de déficit de hiperatividade, o TDAH, ele é para ser um diagnóstico de exclusão. Então, como que eu posso dizer para ti? É a última coisa que eu tenho que pensar. Entende? Tipo, depois de eu excluir TDC, depois de eu excluir os transtornos específicos de aprendizagem, depois de eu excluir uma série de coisas, que eu penso em TDAH. Mas o que acontece no nosso país? As pessoas pensam primeiro em TDAH. E aí acabam fazendo um diagnóstico errado e confuso, né, na vida dessas crianças. Entendi. Agora, a gente preparou uma tabela de alguns sinais que os pais podem estar atentos. Então, vou pedir para o pessoal da produção colocar para nós,
Que, por exemplo, assim, da idade de 2 a 7 anos, problemas motores, que seria o atraso motor grosso e fino. O que seria esse atraso motor grosso e fino? Então, quando a gente fala de atraso de desenvolvimento motor grosso e fino, são as etapas rudimentares, entende? Por exemplo, é o sentar, é o engatinhar, é o rolar, é a prontidão, é a inibição. Como eu falei, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, alguns sinais você já vai tendo. Por exemplo, vai ter preguiça de se deslocar. Por que a gente se desloca? Né? Para pegar algum objeto. A criança, então, ela vai querer rolar às vezes, porque ela está querendo pegar algum objeto, acompanhar algum objeto. Então, quando ela não executa esses movimentos, quando ela não tem esses estágios, é algo para já se ligar ao sinal de alerta, entende? Entendi. Ali a gente também tem, por exemplo, a demora a andar de triciclo, não arremessa ou agarra bem uma bola, não consegue andar de bicicleta, dificuldade para pular e também cansa com facilidade. Isso. Essa seria a idade de 2 a 7 ali, esses problemas motores. O próximo, que seria a idade de 5, vamos ver lá. Quando a gente de 5 a 9, pode falar, Fabrício. Quando a gente fala de 7 anos, como você está mostrando nessa tabela, isso é interessante porque essa tabela que você está mostrando é o dado do Movimento Internacional de Conscientização sobre o TDC, tá? Sobre o transtorno de desenvolvimento da coordenação. Quando a gente fala de 7 anos, é importante frisar que esse é o estágio para eu apresentar o meu desenvolvimento motor fundamental. Então, você falou do rudimentar, eu falei do engatinhar, sentar e rolar. O que é o fundamental? É o correr, são os movimentos manipulativos, é o saltar, são os movimentos estabilizadores. Então, é uma série de movimentos que a gente precisa para o nosso dia a dia. Então, por exemplo, quando você vai cortar um bife, né? Eu tenho aqui os meus movimentos manipulativos, mas a força mesmo, o direcionamento, para eu não estraçalhar o bife, para não pular a farofa do meu prato, ou arroz, ou coisa, está onde? Está no meu controle de tronco. Então, se a criança, então muitas das vezes essas crianças, e por isso passa por desajeitado, quem não conhece aquela criança, ou até mesmo um adulto, que sabe nitidamente quem comeu ali, porque tem mais farofa para fora do prato, ou mais bife. Por exemplo, eu lembro quando eu era pequeno, né, na minha infância, a gente tinha um pão com a bisnaga. Não sei se aqui a gente tem muito que é comprido. Tem, e a minha mãe sabia direitinho quem cortava a bisnaga, né? E aí quem não sabe aquela pessoa que vai cortar um pão, estraçalha um pão. Ou, por exemplo, vai colocar um adolescente, alguém precisa colocar uma calça e às vezes precisa apoiar no armário, ou precisa colocar sentado, tem dificuldade de abotoar uma camisa, entende? Então, esses movimentos que você cita são movimentos fundamentais e levam esse nome que são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Vamos seguir ali então com as tabelinhas, vamos mostrar lá para o pessoal. Então, de 7 a 12, pegar o lápis, ali seriam as dificuldades na escola, né? Isso. Pega o lápis de maneira desajeitada, dificuldade para terminar trabalhos escritos, frustração com a escrita e dever de casa. A próxima tabela. De 8 a 13 anos, a socialização. Participação limitada em esportes e atividades extracurriculares, tende a observar ao invés de participar, vitimização, bullying, isolamento social. Aí tem um perigo, né, Fabrício? Isso é interessante que você coloca, porque todo transtorno de neurodesenvolvimento leva a limitações. E aí é uma parte que a gente precisa chamar. Hoje, o que você tem, o suicídio na cidade, entre os 12 e 15 anos, ele aumentou em quase 40% no nosso país. Nossa. E desses adolescentes, alguns têm vários transtornos de neurodesenvolvimento. Alguns com TDC, não todos. Mas então a importância que é você olhar para esse indivíduo com um transtorno. Quando a gente fala, então, por exemplo, né, para quem está em casa, né, assistindo a gente, por exemplo, quando a gente fala de andar de bicicleta, é normal a criança querer andar de bicicleta. Ela pode não querer andar de bicicleta, mas ela vai querer andar de patins ou skate, entende? Jogar uma bola, correr, vai querer fazer atividades. Porque, por que é normal? Porque a criança está numa fase onde ela se relaciona com o mundo através do movimento. Então ela vai explorar através do movimento. Então quando ela breca isso ali até os 8 anos, 9, não tem esse interesse, é mais um sinal de alerta que o pai precisa ter.
Com certeza, viu? Com certeza nós pais temos que estar sempre em alerta em relação aos nossos filhos, né? Porque quanto mais cedo talvez descobre, melhor é a questão do tratamento também, né, Fabrício? Para a gente concluir o tratamento, como é que é? Não, então, a partir da identificação, né, a partir que fez realmente concluir-se o laudo, né, o diagnóstico de TDC, o tratamento é com um profissional de educação física, que tem o ambiente clínico, ou o fisioterapeuta. São os dois profissionais realmente. O neuropsicopedagogo, ele vai atuar nas questões de aprendizagem. Quando a gente fala das questões de aprendizagem, é muito interessante mencionar que, por exemplo, é aquela criança, muitas vezes com TDC, não são todas, mas algumas que apresentam TDC apresentam, né, essa característica, que é aquela criança que vai olhar para o quadro, vai olhar para o caderno e se perde. Entende? Muitas crianças têm isso, porque é uma etapa de desenvolvimento motor. Mas as com TDC têm isso, apresentam isso constantemente, entende? E aí a gente às vezes acha que é falta de atenção, mas não é porque ela não tem um controle motor, entende? Ela vai ter alterações. E aí por que afeta a aprendizagem? Porque a gente está falando de áreas cerebrais, áreas, né, encefálicas, são as mesmas áreas que envolvem o funcionamento executivo. Perfeito, então muitíssimo obrigada pela sua participação eu que agradeço hoje aqui conosco, a oportunidade, espero ter conscientizado um pessoal que é um transtorno, como eu falei, acomete 5 a 6% da população, isso é muita gente. É muita gente, com certeza, viu, você conscientizou sim.